Magnificar a Deus por esta abençoada oportunidade que uma vez mais o Senhor nos concede para juntos adorarmos ao Senhor e ouvirmos a sua palavra. Portanto, eu já quero que você tome a sua Bíblia em suas mãos. Tomemos a palavra de Deus em nossas mãos e abramos o livro de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 4. Leremos os versículos de número 22, dos versículos 22 ao versículo 24. Deus seja louvado e engrandecido pela vida de toda a juventude, de todo o povo de Deus. Você que acompanha este culto e está aí na sua casa, muitos estão ainda em quarentena. Eu quero dizer, acompanhe, cultue a Deus conosco, não seja um mero espectador, participe de todo o culto e agora também da leitura bíblica. Você que nos acompanha no seu carro, com seu smartphone, com seu tablet, seu notebook, enfim. Abra aí a sua Bíblia. Se você não tiver a Bíblia em livro, em páginas, abra a sua Bíblia digital no seu equipamento aí e acompanhe. O importante é que seja a palavra de Deus. A palavra de Deus já foi escrita em pedra, a palavra de Deus já foi escrita em madeira, a palavra de Deus já foi escrita em barro, a palavra de Deus já foi escrita em papiro, a palavra de Deus já foi escrita em pergaminho, a palavra de Deus já foi escrita em papel e a palavra de Deus também está no formato digital. Sendo palavra de Deus, tome em suas mãos. João capítulo de número 4. Versículo 22, que diz: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos repetir o verso 24. Preste bastante atenção, por favor. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o façam, o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu oro. Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu peço agora a iluminação do teu Santo Espírito, porque Ele é o real intérprete das Escrituras Sagradas, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos orienta. Espírito Santo da verdade, atua em nós e através de nós, para que o nome do Pai, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado nessa terra, através de milhões e milhões de pessoas que nos acompanham, através de jovens que têm um desejo de ouvir a tua palavra e de te adorar em espírito e em verdade. Pai, é no nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, que eu peço que o Senhor alcance e visite esta vida agora. Senhor, alcance esta pessoa que está nos acompanhando neste culto e em suas casas adorando, em suas casas buscando a tua face, a tua presença. Grande Deus, nós queremos entender a essência da verdadeira adoração. Nós queremos, Pai, nós queremos. É no nome de Jesus que nós queremos. É no nome de Jesus que nós pedimos agora, pelo teu Santo Espírito, mova-se em nós, meu Deus, e através de nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Graças damos ao Senhor. Acompanhe esta pregação com bastante atenção. Por se tratar de um culto online, nós sabemos da dificuldade da concentração
e da facilidade da distração. Há muitos elementos que podem servir para distraí-los neste momento. De repente, uma notificação de uma mensagem, de repente uma notificação de um aplicativo aí de mensagens, ou notificações de outros aplicativos que podem tirar a sua concentração. Então, se possível, desligue as notificações agora e ligue-se na santa e bendita palavra de Deus. Preste bastante atenção e cultue a Deus conosco aqui, porque é de grande importância entendermos que João capítulo 4, Jesus está falando com a mulher samaritana. Algo totalmente estranho para ela e possivelmente para quem passasse e visse a cena. Era uma briga histórica já de muitos anos, por questões culturais, por questão de mistura de raças, desde o cativeiro babilônico, a intriga entre samaritanos e judeus. Intriga esta que perdurou por muitos anos e que fez com que houvesse uma separação entre as raças, os povos, e também entre aqueles que cultuavam o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Os samaritanos tinham um templo construído no Monte Gerizim. Lá no Monte Gerizim eles cultuavam, era um local de adoração, e considerado um local de adoração rival ao de Jerusalém. Os judeus iam ao templo em Jerusalém, os samaritanos iam ao templo em Gerizim. E este assunto começa quando o Senhor apresenta a salvação, a água da vida, a vida eterna, e surge aqui uma questão litúrgica, teológica, uma dúvida na cabeça, na mente dessa mulher, porque ela diz: ô Senhor, os nossos pais adoraram a Deus nesse monte. Apontando para o Monte Gerizim, ela dizia: os nossos pais nos ensinaram a adorar nesse monte. Nós sempre adoramos nesse monte. Nós aprendemos que Deus recebe adoração só nesse monte, no Monte Gerizim. Vocês adoram lá em Jerusalém. E agora? O Senhor está falando da água da vida eterna, do que o Pai, o Criador, tem para nós. Só que tem uma questão aqui que nós precisamos resolver. Uma questão que para ela era fundamental, de grande importância. Jesus entende e mostra para ela a verdadeira essência da adoração. Quando no versículo de número 22, Jesus diz: vocês adoram o que vocês não sabem. Nós adoramos o que sabemos. Nós entendemos o plano da salvação que vem dos judeus. Mas agora chegou o momento. E este é o momento. Este é o momento da salvação. Este é o momento de entenderem. Este é o momento de compreenderem. E Jesus já se referia ao véu do templo se rasgando de cima a baixo e abrindo o caminho para a salvação, unindo os povos, as nações, as tribos, as línguas. O povo de Deus seria reunido. E cá estamos, você aí que nos acompanha, nós que estamos aqui celebrando e adorando ao único que vive e reina para todos sempre. Chegou o momento, a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores, observem, Jesus usa verdadeiros.
esta qualidade de grande importância para entendermos a essência de um verdadeiro adorador e de uma verdadeira adoração. Quando Jesus disse: agora chegou em que os verdadeiros adoradores. Por que Jesus fala dos verdadeiros? Porque existem os falsos. Porque Jesus fala dos verdadeiros? Porque existem aqueles que se parecem adoradores, que até conhecem alguma coisa de adoração. Existem aqueles que até entram na multidão de adoradores, só que não são verdadeiros, não tem a essência da verdadeira adoração, porque não são verdadeiros adoradores. E agora nós entramos no versículo de número 23, que o Senhor diz: agora vem, agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura, preste atenção por favor, o Pai procura, entenda, o Pai está procurando. E eu entendo duas coisas aqui, porque quando a palavra fala que o Pai procura, de duas uma: ou porque se perdeu, ou porque está difícil de achar. Nós não vamos procurar algo que nós temos. Como é que eu vou dizer que eu procuro o microfone se ele está nas minhas mãos? Agora, se eu não tenho ele aqui, eu vou procurá-lo. Eu só posso procurar aquilo que se perdeu, ou eu posso procurar e devo procurar aquilo que já não tem, aquilo que já se perdeu. E infelizmente, queridos irmãos, isso tem sido uma triste realidade. Alguns têm se perdido, alguns estão, infelizmente, perdidos dentro da própria casa, como o Senhor Jesus contou na parábola da dracma perdida. A dracma se perdeu dentro de casa. E sabe quando, infelizmente, alguns se perdem? Quando acham que culto é qualquer coisa, quando acham que cantar é cantar, quando acham que falar letras ou cantar letras é simplesmente cantar, e esquecem-se da verdadeira adoração, esquecem-se da verdadeira essência de um adorador. Esquecemos que nós nos reunimos para adorar, e aqui nós precisamos entender, a palavra adoração ou o termo adoração vem do grego proskinel, e o grego proskinel significa encurvar-se, prostrar-se com o rosto em terra. É exatamente o que os homens e mulheres de Deus fizeram, como por exemplo o leproso de Mateus capítulo 8, quando ele saiu de trás de uma árvore, de uma pedra, de uma rocha, de uma montanha, eu não sei. Jesus estava pregando o sermão do monte, e aquele moço saiu de trás de alguma coisa, porque ele era leproso. Se ele ficasse ali junto com as pessoas, com certeza ele seria apedrejado. Ele estava escondido ouvindo as pregações de Jesus, ouvindo o sermão do mestre, e de repente ele se prostra, de repente ele adora o Senhor Jesus, dizendo: mestre, se quiseres, podes me limpar. Ele se prostra, ele se lança de joelhos com o rosto em terra e pede: mestre, eu sei que se o Senhor quiser, porque o Senhor pode, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Adoração não tem a ver com o que algumas pessoas pensam, de colocar Deus na parede. Não, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não é posto na parede, porque ele não é de gesso, ele não é de palha, ele não é de pedra, ele não é de metal, ele não é de latão, ele não é feito de bijuteria. Algumas pessoas dizem: você precisa exigir de Deus, você precisa pressionar Deus, você precisa encostar Deus na parede. Isto não é adorador. Adorador de verdade se curva diante da presença do mestre e não exige nada. Antes ele se humilha na presença de Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, porque o Senhor não é obrigado. Se o Senhor quiser, porque eu não vou barganhar com Deus. Se o Senhor quiser, também se o Senhor não quiser, eu continuo adorando. Se o Senhor não quiser, eu continuo glorificando
buscando. Se o Senhor não quiser, mesmo enfermo, mesmo doente, mesmo fraquinho, oh, aleluias, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que não haja ovelhas, ainda que não haja frutos, ainda que não haja figueira, ainda que não haja alimento, ainda que não haja dinheiro de sobra, ainda que não haja saúde, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Adorador e adoração. O Pai está procurando, está difícil de achar. Alguns se perdem dentro de casa. Entenda, esse não é apenas mais um culto, esse é um momento de adoração. Esse não é um momento onde você passa o seu dedo na tela do seu smartphone para escolher as pregações e dizer: não, essa daí não está boa, esse pregador não chama atenção. Não estamos preocupados com isso, estamos preocupados com a essência de um verdadeiro adorador. Se você está me ouvindo para ver os meus erros de português, de gramática, desculpe dizer, você não está aí para adorar a Deus. Se você está assistindo esse culto para de repente apontar a técnica ou ver alguma coisa que de repente esteja fora do seu crivo, você não está aí para adorar a Deus, você está aí apenas para pontuar algumas coisas e dizer: olha, errou nisso, errou naquilo. Não, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, ele fecha os seus olhos, ele se prostra na presença de Deus e diz: Deus, eu quero te adorar, eu quero te glorificar, eu quero te engrandecer, eu quero te exaltar na beleza da tua santidade, porque só tu és Deus, só tu és Deus, só tu és Deus. Aleluia, só tu és Deus, só tu és Deus. Chegou a hora em que os verdadeiros os fariseus eram falsos adoradores, tinham seus filactérios, tinham as suas franjas, as suas vestes, tinham toda a pompa, tinham todos os rituais. Se você acha que você é crente de oração, os fariseus oravam 18 vezes por dia. Oravam nas praças, oravam de pé, oravam e gritavam onde eles estivessem. Só que era para serem vistos pelos homens. Não eram verdadeiros adoradores. O Senhor os chamou de sepulcros caiados. O Senhor disse que eles estavam interessados em se mostrar. Eles estavam interessados em mostrar toda a sua religiosidade. Estavam interessados em mostrar toda a sua aparência, mas não tinham essência, não tinham a verdadeira adoração. Em Lucas 18, a Bíblia Sagrada fala que um fariseu foi ao templo orar, e do outro lado foi um publicano. O fariseu gabava-se dizendo: mestre, ou Senhor, Senhor, te dou graças, porque eu não sou como os demais, nem como esse pecador publicano aí. Eu dou dízimo de tudo que eu recebo, eu oro 3 vezes por dia, eu jejuo 3 vezes por semana, e coisas dessa natureza. Quer dizer, apresentável e ostentável, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. E do outro lado tinha um homem que não ousava olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu não sou digno de estar nesta casa. Tem misericórdia de mim, porque eu preciso da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da compaixão do Espírito Santo. Um verdadeiro adorador não ousa chegar na presença de Deus com arrogância, com o nariz empinado, achando-se melhor que os demais. Não, o verdadeiro adorador se lança e se prostra na presença de Deus, dizendo: Deus, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno, mas a tua misericórdia me alcançou, a tua graça me sustenta. Louvado seja Deus. O Senhor procura verdadeiros adoradores, verdadeiros adoradores. Observe, Deus não está procurando adoração, Deus está procurando adoradores. Deus não está procurando música, Deus está procurando corações quebrantados.
Deus está procurando pessoas que se quebrantem na presença dEle. Antes de Deus olhar para a minha mão, Deus olhará para o meu coração. Antes de Deus olhar para você, no seu estereótipo, Deus vai te sondar, Deus vai te esquadrinhar. O Espírito Santo de Deus está ministrando ao teu coração. E agora, esqueça o que está acontecendo à sua volta, desligue-se de quem está do seu lado. Não se preocupe se você vai derramar lágrimas, não se preocupe se você vai quebrar os protocolos, não se preocupe se alguém vai olhar para você fazendo careta, não se preocupe se você tiver que deitar ou ajoelhar no chão da sua sala ou do seu quarto, ou onde você estiver. E agora, mas rasgue a tua alma e glorifique a Deus comigo nesta noite, porque o Pai está com os olhos como chama de fogo lá no céu, procurando. Os olhos de Deus estão como um radar, e o Senhor Deus disse: achei Davi, achei Noé, achei Daniel, achei um povo especial, zeloso, de boas obras. Deus está procurando. Deus está procurando e Ele achou Filadélfia. Deus está procurando e Ele achou Esmirna. E Ele diz para Filadélfia: mesmo tendo pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus não está procurando fortões, Deus não está procurando supermans, supergirl, não. Deus não está procurando gente que sabe tudo. Deus não está procurando estes, porque são autossuficientes. Deus não está procurando os que batem no peito e dizem: eu faço melhor. Deus não está procurando você. Deus está procurando aqueles que dizem: eu não sei, mas eu vou dar o meu melhor para o Senhor. Deus está procurando pessoas que dizem: eu vou oferecer o meu melhor para Deus. Deus está procurando pessoas que têm vontade de adorar. Não importa, pessoas que adoram debaixo do chuveiro, pessoas que adoram lavando a louça, pessoas que adoram fazendo aquele feijãozinho simples para colocar na mesa. Mas são pessoas que estão adorando, estão dizendo: Pai, é o último feijão, mas eu me alegrarei no Senhor. Pai, é o último pão que eu vou oferecer para os meus filhos. Amanhã Deus proverá, mas é de coração. Pessoas que adoram e estão desempregadas agora. Pessoas que adoram e estão fazendo hemodiálise e vai começar tudo de novo amanhã. Pessoas que adoram e estão no tratamento de quimioterapia. Pessoas que adoram e estão desempregadas. Pessoas que nessa segunda-feira vão voltar para as filas das agências com uma pasta cheia de currículos e vão tentar mais uma vez. E mesmo se não conseguirem, vão para o culto à noite adorar o Senhor. Porque são pessoas que sabem e conhecem a essência da verdadeira adoração. 2 homens foram adorar, o fariseu e o publicano. Jesus perguntou: qual dos dois desceu justificado? Qual dos dois? Aquele que se exaltava? Aquele que se achava melhor? Nunca pisa em ninguém pelo que Deus te deu ou pelo que você tem. Se você tem a voz bonita, glória a Deus. Se falamos bem, glória a Deus. Se cantamos bem, é para a glória de Deus. Use os seus talentos para a glória de Deus e não para menosprezar outras pessoas, não para pisar em outras pessoas, não para desdenhar ou ridicularizar dos outros. Isso é farisaísmo, isso é hipocrisia, é soberba, isso é maligno, isso é bestial, isso é reprovável pelas santas escrituras. Isso não é aceito pelo Criador.
Isso é um sacrifício que cheira mal diante do Todo-Poderoso, porque o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. O Senhor disse através de Davi no Salmo 51, há um espírito quebrantado e um coração contrito, Deus não desprezará. Anaramassude comanarás. Um verdadeiro adorador. Abel e Caim foram adorar a Deus. Abel preparou tudo. A adoração não começa no culto, irmãos. A adoração começa em casa. A adoração começa debaixo do chuveiro. A adoração começa no ônibus, no coletivo, apertado. A adoração começa em cima da bicicleta ou no seu carrão, não importa. A adoração não começa na igreja. A adoração vem de casa. A adoração começa quando a gente acorda e dobra o joelho e diz: Senhor, obrigado por mais um dia. A adoração começa quando a gente vai trabalhar e diz: Senhor, guarda a minha entrada, minha saída, me dê vitória, me dê força para que eu faça um bom trabalho e cumpra com o meu papel, com as minhas atribuições, meu ofício na minha empresa, ou prestando serviços. A adoração começa ali. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele nem tinha chegado lá. A adoração começa antes de chegar na igreja. Quem pensa que eu vou para a igreja adorar, e depende do culto, depende do templo para adorar, você está como uma mulher samaritana, restringindo a adoração a um espaço físico. Deus só recebe a minha oração se for na igreja, Deus só recebe se for em São Paulo, Deus só recebe se for no monte. Querido, se vocês têm esse pensamento, se nós temos esse pensamento é pobre e está em desacordo com as Escrituras. Deus é Espírito, Deus é Espírito. Ele está te recebendo neste momento, se o seu coração está quebrantado e você está servindo a Ele com todo o seu coração e com toda a sua alma. Abel preparou todo o sacrifício e ofereceu a Deus. E a adoração a Deus chegou suave ao Senhor. Daí veio Caim. Caim olhou para Abel e disse: se ele ofereceu, eu ofereço também. E eu posso oferecer até algo melhor para ele, para Deus, do que ele. Entenda isso. Nunca venha cantar, ou pregar, ou servir, ou fazer qualquer coisa para rivalizar. Isso não é adoração, isso não é de Deus, isso não é agradável. Fulana cantou, eu vou mostrar que eu canto melhor. Isso não é de Deus não, isso não sobe, isso não chega. Eu vou mostrar que o meu evento é melhor. Isso não é de Deus, isso é coisa de carnal. Isso é coisa de quem não entendeu o que é adoração. Adoração, entenda, é como incenso suave. Um dos ingredientes do incenso era o estoraque. E era um ingrediente muito importante para o incenso. O estoraque vinha de uma planta que exalava o perfume espontaneamente. Entenda isso. A adoração tem que ser espontânea. Não é por força e nem por violência, é espontaneamente. Não nos sintamos constrangidos ou obrigados a cultuarmos, a cantarmos, a louvarmos, a apresentar alguma coisa. Não faça nada por obrigação, não faça nada por constrangimento, não faça nada por força, por pressão. Adore a Deus espontaneamente. Não importa se alguém vai rir, não importa se alguém vai achar que a gente é escandaloso, exagerado, não importa. Chamaram os apóstolos de
de bêbados, de embriagados, quando por ocasião do revestimento, do batismo com o Espírito Santo, disseram: esse povo aí está bêbado, esse povo está embriagado, sendo a 3ª hora do dia. Mas o apóstolo Pedro disse: não, varões irmãos, estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, mas isto é o que foi profetizado e dito pelo profeta Joel: há de ser que depois disso derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando o Espírito Santo de Deus impacta a nossa vida, isso nos leva a uma adoração espontânea. Nós somos movidos por graça, nós somos movidos pela presença de Deus, nós somos movidos pelo Espírito Santo. Aí onde você estiver agora, levante a sua mão com a minha e adore ao nome de Jesus Cristo. Faça isso, adore a Deus e glorifiquemos ao nome do Senhor espontaneamente. Louve, louve, adore e glorifique o seu nome. Caim: eu vou oferecer. O Abel ofereceu, eu ofereço também, e ofereço melhor. Vou mostrar para Abel como se faz. Oh meu Deus! Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Não precisa se preocupar com gente exaltada, eles tropeçam no próprio sapato. Não precisa se preocupar com gente exaltada, eles são abatidos. Caim chegou na presença de Deus: está aí o Senhor, o sacrifício. O Senhor recusou. Pastor, então quer dizer que Deus recusa? Sim, Deus recusa. Deus recusou a oferta de Caim. Deus recusou o reinado de Saul. Deus recusou Esaú e aceitou Jacó. Deus recusou Saul e aceitou a Davi. Deus recusou Nabucodonosor. Deus recusou Uzias, que foi se intrometer onde não foi chamado. Deus recusou Ananias e Safira pela sua mentira. Deus recusou os fariseus, os escribas, os saduceus, que viviam do estereótipo da religiosidade. Queriam apresentar uma técnica vazia, como se isso fosse suprir, como se isso fosse preencher, como se isso fosse resolver a situação. Entenda isso. Glorificamos a Deus pelos elementos, pelas técnicas, glorificamos a Deus pelos equipamentos, glorificamos a Deus por toda a estrutura, glorificamos a Deus pela equipe de apoio, glorificamos a Deus por toda a produção, glorificamos a Deus por tudo isso, e entendemos que tudo isso só pode funcionar bem se for pela direção do Espírito e se for através de uma verdadeira adoração. Nada pode substituir a essência, a essência, a essência. Se não tiver essência, eu serei apenas um orador, um palestrante, um comunicador e não um pregador da santa palavra de Deus. Se não tiver essência, aqueles que cantam serão apenas artistas, músicos, intérpretes da música gospel e não adoradores. Se não tiver essência, este local não será igreja, será apenas um prédio com auditório para apresentações. Agora, quando tem essência, e a essência vem de um coração quebrantado, de um coração contrito e de um coração voltado à presença de Deus, dizendo: Deus, tudo isso aqui é para ti, tudo isso aqui é para a tua glória, aleluia. Porque disse Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, aleluia. Bendiga minha alma ao Senhor,
Mas e tudo que há em mim, o meu corpo, as minhas mãos, os meus pés, os meus lábios, a minha harpa, o meu microfone, a minha guitarra, o meu teclado, a minha bateria, o meu contrabaixo, toda a equipe, toda a técnica, todos os equipamentos, bendizem ao Senhor. Tudo é para Ele, é por Ele, glória a Ele. Tudo é por Ele, é para Ele, glória a Ele. Tudo é por Ele, é para Ele, glória a Ele. Esta página é para Ele, esse culto é para Ele. Se não será oferta de Caim, se não será oferta de metido, se não será oferta de soberbo, se não será oferta de presunçoso, se não será oferta que Deus não recebe. Se não for para Ele. Espera aí, pastor, mas como é que eu sei? Deus te conhece, Deus sabe, Ele sonda o nosso coração. O apóstolo Paulo disse na carta aos Filipenses capítulo 2: nada façais por contenda ou vanglória, cada um considere o outro superior a si mesmo. A verdadeira adoração e o verdadeiro adorador não faz nada por contenda, nem por vanglória, faz tudo para a glória de Deus. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Deus reprovou Caim. Mas por que Deus reprovou Caim? Por causa da oferta dele? Não, por causa do coração dele. Deus viu que o coração de Caim não era reto, não era verdadeiro. O coração de Caim estava desviado do propósito. E veja, Caim, ao invés de se humilhar e dizer: Senhor, perdoa, eu vou consertar isso. Não, Caim falou assim: quer dizer que o Senhor aceita meu irmão, não me aceita a mim? Como é que pode isso? Quer dizer que eu fiz em vão? Quem não é adorador diz: quer dizer que eu fiz tudo isso e a liderança nem me parabenizou? Quer dizer que eu fiz tudo isso, eu me esforcei, eu tirei do bolso e não ganhei nada? Fica revoltado, fica bicudo, quer sair da igreja, chama o povo de ingrato, porque estão fazendo para homens, não estão fazendo para o Senhor, para o Criador, para o Deus que fez os céus e a terra. Estão preocupados com aplausos. Estes, que a semelhança de Caim, ficam bravos. E Caim, ao invés de se humilhar, o Senhor disse: o pecado jaz à tua porta. Se procederes bem, eu receberia a tua oferta. Quer dizer, ô Caim, se você se consertar, eu te aceito. Se você for verdadeiro e não falso adorador, eu recebo você. A Bíblia diz que Caim foi tentar matar o seu irmão. O verdadeiro adorador adora a Deus, serve a Deus pelo que Deus é, não pelo que Deus tem para dar. O falso adorador serve aos homens pensando que serve a Deus, espera a recompensa e quando não recebe, tenta matar o seu irmão. Eu finalizo a mensagem dizendo que o Pai ainda procura adoradores. Será que Deus pode encontrar um adorador aí na sua casa, aí no sítio, na chácara, na fazenda, no apartamento, na mansão ou no casebre, na periferia, na comunidade, ou nos grandes condomínios e grandes cidades? Não importa onde você mora, quem é você, quanto você ganha, se pouco ou muito, sejamos um verdadeiro adorador. Adorador que adora em espírito e em verdade. Nada pode calar um adorador, aleluia. Nem prisões, não existem prisões, não existem algemas, não existe pandemia que cale um adorador.
E você que está aí, eu quero em nome de Jesus convidar você agora. Você que já foi um adorador e se perdeu dentro de casa. Você que já foi um adorador e pediu a herança e foi embora. O Pai está de braços abertos, esperando. Volta, adorador. Volta. Volta. O Pai não procura adoração. O Pai procura adorador. Deus está interessado em você. E Deus não está interessado em você porque você é bonzão. Não. Deus não está interessado em você porque, aquela voz que faz falta porque é afinadíssima. Não. Deus está interessado em você porque o sangue dele foi derramado lá na cruz para te salvar. Ele deixa as 99 no deserto e vai atrás de uma que se perdeu. O Senhor está com saudade de ouvir a tua voz lá no céu. O Senhor está com saudade de ver você ajoelhado ao lado da cama, dizendo: Pai, mais um dia. O Senhor está com saudade de ver você na casa dele, se alegrando com os outros irmãos e celebrando a vida, celebrando a morte, a ressurreição de Cristo Jesus no culto de ceia. Aceite Jesus agora. Você que quer ser um adorador, um discípulo, aceite a Jesus. Comente embaixo aqui. Nós estamos pelo Facebook, pelo YouTube da Igreja Deus e Amor. Faça o seu comentário. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Coloque aqui embaixo. Eu quero ser um verdadeiro adorador. E eu quero fazer um convite a você que até ontem, ou até hoje à tarde, estava tentando barganhar com Deus, estava tentando dizer: Deus, olha, me dá isso que eu te dou isso. Não, 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 não. Verdadeiro adorador adora o Senhor na prisão, no deserto, na cova, na fornalha. Um verdadeiro adorador é como Jó: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Comente aí: eu quero aceitar a Jesus. Comente aí: eu quero reconciliar com Deus. Comente aí: eu quero ser um verdadeiro adorador. Não será a pandemia, não será o coronavírus que vai me prender. Podem prender as minhas mãos, podem colocar uma máscara no meu rosto, podem colocar álcool em gel nas minhas mãos, mas a minha alma continua adorando ao Senhor. O meu culto é como incenso puro e suave às narinas do Todo-Poderoso, porque a adoração vem de dentro, a adoração vem da alma. Disse o profeta Joel: não rasgue as suas vestes, rasgue o teu coração na presença de Deus. Não adianta rasgar veste e jogar poeira ou cinza na cabeça. O que nós precisamos é rasgar o nosso coração e dizer: Deus, eu estou aqui para te adorar. Aleluia. Ore comigo agora em nome de Jesus Cristo. Ore comigo agora em nome de Jesus. Oh, naramashude banamananduri mi canto na banananturi onde cando na bananchula mananasuri mikaya. Xandalabia colmanaya sobe candalamanara surimicando na manai. Oh Deus, começa a tocar neste jovem que está do outro lado da tela. Comanara chorabacandalaba. Alaba surimicandalama surimicandalama sudevonaraya sorimicomanai. Oh Deus, esta pessoa que está de joelhos te aceitando agora, esta pessoa que está de joelhos reconciliando com o Senhor, fazendo concerto com teu Espírito Santo. Senhor, não existem grilhões, não existem algemas, não existem cadeias que nos prendem. Aleluia, porque o Senhor é libertador. Tu és libertador, Pai, Tu és libertador. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Fique firme com Jesus. Louvemos e glorifiquemos ao Senhor. O Pai está procurando adoradores. Aleluia, o Senhor é